A paz e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre todos nós. Vamos para mais um devocional que tem como título: A fidelidade ao Evangelho pode gerar acusações injustas. O texto que nós vamos tomar por base é o texto de Atos, capítulo 24, versículo 4 e 5, que diz: Mas para que te não detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouçam por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo e o principal defensor da seita do Nazareno. Paulo, ele pregava a paz, mas ele foi acusado de peste, de promotor de sedições, daquele que era uma seita, que eles diziam, então, por servir a Cristo Jesus. Atos 24 e 5 também nos diz: e que nós descobrimos que ele é um perturbador, um homem que está sempre levando os judeus pelo mundo todo e se revoltando contra o governo romano. Ele é um dos chefes da seita conhecida como a seita dos Nazarenos. Então, Paulo ele ensinava submissão, mas ele foi acusado de rebelião. Ele ensinava que o povo deveria respeitar as autoridades, mas disseram que ele era um rebelde. Então, seja fiel ao Evangelho e prepare-se. O mundo inverte os valores. O que é certo se torna errado e o que é errado se torna certo. Então, a fidelidade a Cristo não te livra de acusações, mas entenda que a fidelidade, você ser fiel a Cristo, ele te sustenta. E você permanece fiel até o fim, até que ele volte para nós estarmos na Nova Jerusalém perante o Senhor para sempre. Primeiro ponto que nós vamos falar, o padrão ele começa com Jesus, esse padrão de perseguição. Ele começa com Cristo Jesus. A liderança religiosa dos judeus, eles buscaram falsos testemunhos contra Jesus para condená-lo ali na cruz. Eles buscaram pessoas para testemunhar, pessoas com testemunhos falsos para julgarem o Senhor, para que ele viesse ser condenado. O profeta Isaías, ele já profetizou isso, e a gente vê que ele dizia, ali já havia anunciado as suas postura mansa do Senhor, silenciosa diante da injustiça, ficando calado, como Isaías 53 e 7 nos diz. E ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então, já foi profetizado por Isaías que Jesus ia passar por tudo aquilo, mas ele não ia abrir a sua boca, ele não ia gritar, ele não ia ali fazer nada contra, mas aceitou tudo calado. E padeceu e sofreu e morreu na cruz por nós, mas ele ressuscitou. E vivo está outra vez, está à direita do Pai, e é aquele que intercede por mim e por você. Segundo Jesus, ele avisou aos seus discípulos. Ele, ao chamar e a enviar os seus discípulos, ele disse, Jesus ele disse, não lhe ocultou a dureza do seu caminho. Ele disse, olha, não vou ocultar, eu não vou mentir para vocês, como João 15, 20 diz. Vocês se lembram do que eu lhes disse? Um escravo não é maior do que o seu senhor. Portanto, já que eles me perseguiram, naturalmente perseguirão vocês. E se eles me tivessem ouvido, eles também ouviriam a vocês. Então ele disse: olha, não pense que aquele que é senhor é melhor do que o escravo, nem o escravo é melhor do que o senhor. Se eu passei por perseguição, vocês também hão de passar. Então isso já foi dito por Cristo Jesus. Então o que Paulo estava passando era só cumprindo o que Cristo já disse. E a gente vê o que acontece no mundo hoje é cumprindo o que Cristo falou. Que os profetas de Deus
falaram. Então, se o próprio Cristo ele foi perseguido e injustiçado, os seus seguidores também precisam estar preparados para também ser perseguido. Porque se Cristo ele foi perseguido, naturalmente, aqueles que o adoram, que o servem a ele, também serão perseguidos, também passarão por essas dificuldades. Segundo ponto que nós vamos falar, o caso de Paulo, inverteram a verdade, fizeram com que a verdade fosse invertida. Paulo, por diversas vezes, ele teve de lidar com a maldade dos homens, com a traição de falsos irmãos e acusações perversas. Então, ele foi caluniado até pelos seus próprios irmãos, aqueles que estavam com ele ali também. Então, não é fácil, mas quem serve a Deus é sustentado pelo poder de Deus. E a justiça de Deus um dia chega para aqueles que acusaram falsamente. Primeiro aqui, Tertuliano, na verdade, não, né? Tertúlio versus Paulo. Esse foi um dos acusadores de Paulo. Tertuliano foi um dos pais da igreja, não é esse. Esse Tertúlio aqui é outro. Então, Tertúlio, aliado ao sumo sacerdote Ananias, apresentou falsas denúncias, chamando ele de peste e de promotor de sedições. Então, como a gente vê ali no início do capítulo 24 de Atos, que diz: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tertulo, orador, os quais compararam ali perante o governo contra Paulo. E tendo-o chamado quem Tertúlio, começou a acusá-lo. Começou a acusar Paulo, dizendo que ele era um perturbador, dizendo que ele trazia ali contra os romanos brigas, estava colocando o povo contra os romanos. E Paulo nunca falou isso. Paulo sempre dizia que respeitasse as suas autoridades, as autoridades civis, assim como a igreja hoje prega da mesma forma, o respeito às autoridades, porque Deus, ele sagrada disso, ele sagrada que as pessoas respeitem as autoridades. Então, ali eles queriam trazer o governador contra Paulo. Então, aquele que anunciava o evangelho da paz, ele foi o que? Tratado como uma ameaça. Aquele que levava cura às almas, ele foi descrito como uma praga. E também descrito como aquele que traz desordem. Mas nós sabemos, através das escrituras, através dos registros, não era bem assim. E aquelas pessoas ali eram falsos ensinadores, estavam enganando aqueles que estavam naquele local para que viessem acreditar naquelas conversas mentirosas. Segundo, a lógica, ela preserva a injustiça. Paulo, que ensinava submissão às autoridades, a fidelidade ao Senhor, ele foi acusado de rebeldia, de confusão. Eis a lógica perversa da injustiça. Distorce a verdade, inverte os valores e tenta manchar aquilo que Deus aprova. Então, isso o diabo ele tem feito na sociedade. Ele quer inverter as coisas e quer fazer com que as pessoas sejam ali contra aqueles que falam das coisas de Deus. Isaías 5:20 ele diz: ai dos que ao mal chamam de bem, e do bem eles chamam de mal, que fazem da escuridão a luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Então hoje é o que nós estamos enfrentando, mas um dia tudo isso vai chegar a um julgamento. Então, é melhor você fazer o certo, fazer o que as Escrituras manda e você amar uns aos outros.
respeitando a todos, mas vivendo o que a palavra de Deus nos diz. Mas o respeito sempre tem que estar, sempre tem que estar à tona, você ter o respeito pelas outras pessoas. Terceiro, como reagir às acusações injustas. As mentiras, os falsos testemunhos, sempre já fizeram parte das estratégias do adversário contra Cristo, contra a sua igreja. Então, isso sempre fez parte é, da igreja de Cristo, o adversário. O diabo não quer que as pessoas venham conhecer a verdade, venham conhecer a Cristo, mas ele quer que as pessoas venham fazer as coisas em desordem, contra as coisas de Deus. Primeiro ponto que nós vamos falar aqui dentro desse tópico diz: não se surpreendam. A injustiça ela não deve nos surpreender. Todavia, aos servos do Senhor convém permanecer em confiança, em mansidão e em perseverança. Permanecer em Cristo, respeitando aos outros, mas vivendo a palavra de Cristo. 1 Pedro 2,23 diz: nunca recuo. Quando fui insultado, quando sofreu, não ameaçou para se vingar. Deixe o seu caso na mão de Deus, que sempre julgará com justiça. Então ele disse: olha, deixa que o Senhor resolve. Não vá para briga, não vá para discussões, deixa nas mãos do Senhor, respeitando uns aos outros, mas na hora de ser firme, de falar do Senhor, fale, mas com respeito, e deixe que o Espírito Santo ele faz o restante. E quando nós vivemos segundo o Espírito, aí nós vamos viver bem. A palavra de Deus diz que contra os frutos do Espírito não há lei. Por quê? Porque quem vive os frutos do Espírito principal é o amor. Então, quem vive com amor, ele sempre quer o bem das outras pessoas. Então, mansidão, ela não é uma fraqueza. Mansidão é a força debaixo do controle do Espírito. Então, você, muitas vezes, recuar não é uma fraqueza. É você deixar que o Espírito controle a sua vida, mas de acordo com a vontade do Espírito. Então, você tem que viver de acordo com o que o Senhor fala nas Escrituras. 2. A justiça de Deus, ela não falha. Por mais que a justiça humana ela venha falhar, mas a de Deus ela nunca falha. Então, certos de que a verdade ela não ficará para sempre escondida, no tempo oportuno a justiça divina ela prevalecerá sobre toda a mentira. No tempo certo a justiça divina ela vai prevalecer e aí vai ter o julgamento e todos vão ser levados à tona. Aquilo que estava escondido vai ser visto. Romanos 12:19 diz: queridos amigos, nunca se vingue, entregue tudo a Deus, pois ele disse que retribuirá aqueles que o merecem. Então o Senhor ele disse: olha, eu vou retribuir aqueles a quem merece. Então não faça justiça com as suas próprias mãos. Confie no Senhor. Deixe nas mãos do Senhor, porque nós temos a lei, a nossa lei do país, ele rege, ele faz justiça. Ah, mas eu vou fazer com minhas próprias mãos. Não, deixa segundo a lei. Ah, mas a lei é fraca, a lei é falsa, a lei... Não se preocupe. Faça de acordo com a vontade de Deus. Fique tranquilo, porque a lei de Deus, ela nunca cai por terra. Um dia vai acontecer. Então, o nosso dever é o que? É ser fiel agora. A justiça é de Deus depois, no tempo certo. Então, a justiça é dele. Não se preocupe. Confia nele, entrega nas mãos dele, que o Senhor, ele o fará. Para nós concluirmos, vamos concluirmos com 3 aplicações. Se estão te acusando injustamente por causa do Evangelho, é porque você está no caminho certo. Então, se estão levantando falso testemunho contra você por conta do Evangelho, fique tranquilo, descansa. Porque o Senhor disse que
aqueles que são acusados injustamente receberão grande galardão e estão no caminho certo. Segundo, não revide com a mesma moeda. Ah, mas fulano fez. Não revide. Fique em paz. Deixe nas mãos do Senhor. Não revide com a mesma moeda. Então responda com confiança, com mansidão e com perseverança. Fica tranquilo, sossega, e o Senhor está cuidando. Terceiro, descanse em Deus. Deus ele vê, Deus ele sabe, no tempo certo, no tempo dele, a verdade vai aparecer. Paulo foi chamado de peste, Jesus ele foi chamado de blasfêmio, mas o evangelho avançou. Seja fiel mesmo quando te acusarem, e o evangelho vai crescer e as pessoas vão conhecer do Senhor. E que o Senhor nos abençoe, nos dê da sua graça, que cada dia nós venhamos permanecer fiel à sua vontade e fazendo a sua vontade. E que cada dia o Senhor nos dê sabedoria para nós vivermos a sua palavra. Amém.